Bom dia a todos, paz seja com todos em nome de Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Espírito Santo seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Desde já Deus te abençoe, que Deus venha abrir o seu entendimento para essa breve mensagem do Senhor e que o Espírito Santo de Deus transforma a tua história, te renova, venha te renovar, venha te fortalecer. Em nome de Jesus. Irmãos, quero dividir uma palavra com você que está lá em 3 João, no capítulo 1. Na verdade, essa carta, esse texto é uma carta que o apóstolo João escreveu às igrejas, à igreja, na época. E no versículo 4. Mas antes, irmãos, o que estava acontecendo? O apóstolo João, homem de Deus, discípulo João, cheio do Espírito Santo, porque a própria palavra diz que as Sagradas Escrituras elas são inspiradas pelo Espírito Santo, escritas por homens, por mãos físicas foram, mas inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito do Senhor. Então aqui é uma inspiração de Deus a nós, e que Deus proporcionou para que chegasse nas nossas mãos, nos nossos ouvidos de alguma forma. E hoje você está recebendo através dessa mensagem. E é motivo de nós agradecermos e glorificarmos a Deus por essa oportunidade. Quantos queriam ouvir uma mensagem dessa e não podem? Não tem condições. Em países em que a Bíblia é proibida, em países onde há perseguição implacável, persegue até a morte, mensageiros do Senhor. Então eu e você, devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade de escutar uma mensagem vinda de Deus. Então aqui o apóstolo João, inspirado por Deus, ele manda uma carta à igreja na época. E ele faz elogios a alguns homens, a alguns líderes da igreja, e ele exorta um outro líder, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar de uma palavra que o apóstolo João, ele faz a um líder chamado Gaio, da igreja, e ele elogia esse líder que está liderando a igreja, e através dessa carta ele faz um elogio a esse homem. Mesmo à distância, ele estava sabendo o que estava acontecendo, e ele manda essa carta para fazer um elogio a esse homem de Deus que estava longe, presidindo, liderando uma igreja do Senhor. E ele faz um elogio. A palavra de Deus diz assim, ó: o presbítero, no caso João, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Olha o testemunho que esse homem estava dando, mesmo longe do líder dele, mesmo longe da liderança dele, que era o apóstolo João. Esse homem chamado Gaio, ele estava sendo fiel às diretrizes que ele recebeu do Senhor para liderar a igreja, liderar uma comunidade, e mesmo longe ele estava sendo fiel a Deus, estava se comportando bem diante da verdade do Senhor. Versículo 4, essa é a palavra que eu quero falar com você. Presta atenção no elogio que um homem de Deus fez a outro. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Irmãos, quando a palavra aqui nesse texto aqui diz filhos, ele fala assim, né, ó, que meus filhos estão andando na verdade. Gaio não era filho físico de João, não era uma filiação física. O apóstolo João não era pai físico de Gaio, mas ele era o pai da fé, como se chama. Gaio era como se fosse um filho na fé para João. E ele fala que não existe, que eu não tenho alegria maior. Olha, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, falando: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Um homem cheio do Espírito Santo elogiando um líder, falando que não tem alegria maior, que o coração dele estava bombando, transbordante, exultando de alegria por saber que Gaio, seu filho na fé, estava andando na verdade.
E o que eu quero que você reflita nesse dia, eu quero que você imagina, se fosse Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, falando essa frase aqui para mim e para você. Eu não tenho alegria maior do que ver meus filhos andando na verdade. Você pode ter certeza absoluta que Deus, ele sente alegria. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos. Muitas vezes ele se ira, muitas vezes ele se entristece, muitas vezes ele se alegra. Ele é cheio de sentimentos. A reflexão para nós hoje é: será que Deus está olhando para a minha vida, para a sua vida? Será que ele tem se alegrado? Será que ele tem transbordado de alegria, assim como João viu o caminhar, ficou sabendo da testemunha de vida, de fidelidade, de conversão genuína daquele homem chamado Gaio, que estava distante dele, mas essas informações chegaram até João, e o coração de João se alegrou, ele falou: eu não tenho alegria maior do que saber que os meus filhos estão andando na verdade, filhos na fé aqui. Será que Deus hoje pode olhar para mim, para você, para a sua história, para a minha história, e declarar: eu estou alegre pela conduta do meu filho e da minha filha? Será que eu transbordo de alegria em ver o caminhar, as obras, a fé, a entrega, a renúncia, o caminhar dessa pessoa? Será que Deus se alegra? Como anda a tua história? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o meu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus? Será que nós temos sido fiéis, assim como o Gaio estava sendo com Deus? Será que nós temos sido fiéis à verdade, como diz o texto? Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Você tem andado na verdade? Eu tenho andado na verdade? E que verdade é essa? Espiritualmente, com relação ao reino de Deus, as coisas do Senhor, as coisas de Deus, eu digo, não existe meias verdades, não existe uma verdade meia, não existe duas verdades, não existe três verdades. Só existe uma verdade. Certa vez, Jesus, antes de ser crucificado e de ser morto, ele orou pelos seus discípulos. Ele fez uma oração intercessória. Não só pelos discípulos que estavam acompanhando ele, mas também para que essa oração chegasse a todos aqueles que um dia fossem crer nele. Então, se você é uma pessoa que crê, que está enxertada em Cristo, creia que essa oração intercessória está até a sua vida. Ela está sob a sua vida. Você está debaixo de uma intercessão do Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo isso associado com esse texto? Assim como o Gaio, ele estava sendo fiel à verdade. E isso estava alegrando o coração de João. A minha reflexão, a nossa reflexão para as nossas vidas hoje. Será que Deus tem se alegrado com a nossa fidelidade a Deus? Ou nós temos sido infiéis? Deus não tem se alegrado em nada com o nosso caminhar. Como tem sido a sua vida? Reflita. Será que temos despertado a nossa maneira de viver? Individualmente, eu estou dizendo. Individualmente. Como anda a tua história? Tua história tem alegrado o coração do Senhor? A sua vida tem alegrado o Espírito Santo? Ou tem o entristecido? Ou muitas vezes até despertado a ira de Deus? Reflita. E nessa oração intercessória de Jesus, ele diz lá, essa oração está no Evangelho de João, no capítulo 17. E no versículo 17, Jesus fala qual é essa verdade que nós devemos andar. Santifica-os na verdade. Jesus estava pedindo para que nós, aqueles discípulos, e nós que cremos, que estamos enxertados nele, fôssemos santificados, limpos, separados do mundo, das coisas, dos prazeres do mundo que Deus abomina. Santifica-os na verdade. E aí ele revela qual é essa verdade. A tua palavra é a verdade. Então aqui Gaio estava alegrando o coração do seu líder, de João, porque ele estava andando de acordo com as Sagradas Escrituras. Ele estava sendo um homem obediente, fiel à verdade. Não existe meias verdades. Não existe 30% de uma verdade. Com relação ao reino de Deus, só existe uma verdade.
E uma verdade, a nossa única verdade, são as Sagradas Escrituras. Fora disso aqui, é tudo ilusão, é mentira, é acréscimo. E Deus abomina acréscimo. Como anda a minha vida? O Espírito Santo, Deus, tem se alegrado em ver a nossa caminhada de acordo com a palavra? Ou nós temos entristecido a Deus? Reflita. Reflita nesse texto. Gaio estava alegrando o coração do seu pai da fé. E eu e você estamos alegrando o coração do Pai Celestial? Despertado alegria? Qual o sentimento que nós temos despertado no coração de Deus? Reflita, meu irmão, minha irmã. É tempo de conversão. Deus quer transformar a tua história. Deus quer mudar a tua história. Mudar para melhor, é claro, nunca para pior. Que Deus te ama, Jesus te ama. E Ele está de braços abertos esperando. E Ele quer se alegrar com as suas atitudes e com as minhas. Fica essa palavra, reflita. Deus te abençoe. Que você venha ter um dia abençoado em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço.